Lucien Goldman, Dialética e Cultura. Observações sobre o jansenismo. A visão trágica do mundo e a nobreza togada. A noblesse de robe. Um dos principais resultados da epistemologia genética de Jean Piaget foi o de demonstrar a estreita ligação que existe entre as estruturas lógicas e epistemológicas do pensamento e as condições universais da ação cotidiana dos homens sobre o mundo ambiente. Ora, se os historiadores estão habituados, bem mais que os outros sábios especializados no conhecimento do homem, a procurar influências e correlações, não é menos verdade que até agora eles as têm procurado, antes de tudo, na própria matéria dos comportamentos, dos pensamentos e das crenças que estudavam. Dispomos de belos trabalhos dedicados à influência da literatura sobre a escultura, da vida econômica sobre a organização social, etc. Poucos trabalhos, porém, foram até agora orientados não para o conteúdo, mas para a estrutura esquemática de um pensamento coletivo, teórico ou moral, e para a influência que essa estrutura pode exercer nos domínios mais diversos da expressão humana e mesmo do comportamento em geral. À luz dessas observações, gostaríamos de expor aqui, de modo sucinto e em linhas gerais, os resultados atuais e as perspectivas de uma pesquisa referente a um dos aspectos mais importantes e interessantes da história do século XVII francês, ou seja, o problema das relações entre a vida do grupo jansenista com, de um lado, o conjunto da vida econômica e social e, de outro, a filosofia e a literatura trágicas, entendendo com isso os pensamentos de Pascal e o teatro de Racine. O estado atual da questão é conhecido, não só pelos especialistas, mas também, pelo menos em parte, pelo público culto. O jansenismo aparece como uma corrente de pensamento, de moral e de espiritualidade representada por três teólogos, Saint-Cyran, Arnaud e Nicole, rodeados de certo número de religiosos e de solitários que levaram uma vida particularmente austera e aos quais se tem a tendência, pelo menos às vezes, de atribuir intensa vida espiritual e mesmo mística. Por motivos que nunca ficaram bem esclarecidos, esses homens particularmente escrupulosos e praticantes de uma virtude particularmente austera estiveram durante muito tempo em conflito com os poderes eclesiásticos e monárquicos e foram alvos de severas perseguições que culminaram, após o interregno da paz da Igreja, na destruição do próprio convento de Port-Royal. Desse meio de Port-Royal saíram dois dos maiores escritores da literatura francesa e mesmo universal, Pascal e Racine. E um pintor que, sem ser um personagem de primeira grandeza, não deixa de ocupar um lugar de honra na pintura de seu tempo, Philippe de Champagne. Dirão alguns, sem dúvida, que isso é uma imagem de vulgarização que não interessa aos especialistas. Mas acontece exatamente que, graças à renovação das pesquisas port-royalistas nos últimos anos, ligada antes de tudo aos belos trabalhos de Augustin Gazier, Jean Laporte e Jean Orcibat, essa imagem não só foi modificada, como, pelo contrário, foi mais fortalecida e confirmada. Laporte nos ensinou a conhecer melhor o pensamento de Arnaud. Orcibat mostrou-nos um Saint-Cyran orientado inicialmente para o mundo e para a vida social e política, convertendo-se em seguida a uma posição completamente diferente da que partira e se integrando no movimento de contra-reforma que caracteriza a primeira metade do século. É verdade que três problemas de excepcional importância para o historiador continuam longe de ser suficientemente resolvidos. A. O que é o jansenismo? B. Quais são as causas e os objetivos da oposição acerba que, no decorrer de todo o século XVII, opuseram os jansenistas aos poderes monárquicos e eclesiásticos? E, finalmente, C. Que laço poderia unir o jansenismo aos pensamentos de Pascal e ao teatro de Racine? Ora, foi abordando o último desses três problemas com os métodos da epistemologia marxista,
muito próxima, no fundo, à elaborada por Jean Piaget, independente de qualquer influência psicológica propriamente dita, a partir de seus trabalhos de psicologia experimental, que se elaborou lentamente a pesquisa da qual gostaríamos de expor aqui algumas linhas esquemáticas e gerais que nos permitiu não só encontrar uma solução muito provável do problema de que partimos, mas também entrever certas hipóteses que nos parecem pelo menos plausíveis e que permitiriam esclarecer em grande escala, caso sejam válidas, os dois outros problemas que acabamos de enunciar. A primeira tarefa consistia, evidentemente, em indagar se seria possível estabelecer, a partir do conteúdo trágico dos pensamentos e do teatro de Racine, um esquema estrutural de pensamento definido e comum aos dois, apesar das múltiplas diferenças evidentes que separam uma obra filosófica e cristã de um conjunto de obras teatrais cuja maioria é apresentada com um caráter aparentemente mundano e pagão. Isso já era tentar dar ao termo trágico um sentido mais preciso, diferente do que ele tem na maioria dos estudos habituais, onde se fala indistintamente das tragédias de Racine, Corneille ou de Garnier. Ora, se partimos do pensamento, pareceu-nos que o esquema essencial da posição de Pascal reside no paradoxo e na exigência de absoluto e de clareza unívoca. Com efeito, na perspectiva dessa obra, nenhuma afirmação teórica ou moral concernente ao mundo e à vida intramundana se apresenta como válida se não for paradoxal, isto é, se não conceder ao mesmo assunto dois atributos contraditórios, o que resulta em afirmar e negar ao mesmo tempo cada um dos dois. Os exemplos nesse sentido poderiam encher um livro. Não podemos citar aqui senão algumas passagens e enviar o leitor aos textos dos pensamentos que retomam o paradoxo quase que a cada página. Ora, em face dessa estrutura ontológica do mundo, ergue-se a exigência absoluta de um homem reclamando valores autênticos e unívocos, incapaz de aceitar sequer a sombra de um compromisso. A tragédia aparece assim, pelo menos na forma assumida no século XVII na França, como a expressão do choque entre um mundo onde só se pode viver por escolha e um homem cuja grandeza consiste exatamente na exigência de estar nas duas extremidades que se opõem, preencher todo o espaço intermediário e que se encontra na impossibilidade de escolher. Em linguagem teológica, choque radical e incontornável entre um mundo sem Deus e um homem que vive exclusivamente sob o olhar do Deus escondido e mudo, cuja palavra não mais ressoa nem em sua vida, nem no mundo exterior. Acrescentemos que Pascal levou esse silêncio de Deus às últimas consequências, afirmando que sua própria existência só pode ser para o homem uma aposta, mas uma aposta na qual ele empenha e deve empenhar sua vida inteira. Há assim, na posição pascaliana, como afirmou H. Gourrier, um non possumus radical à vida intramundana. Non possumus de um homem pequeno, porque é esmagado pelo mundo, mas grande porque sabe que o mundo o esmaga e escolhe livremente essa conclusão, recusando o compromisso que lhe permitiria viver. Basta, naturalmente, formular, assim, o esquema do pensamento pascaliano para ver até que ponto ele corresponde, pelo menos, 4 peças de Racine. Andromaque, situada entre as exigências contraditórias de salvar a vida de Astyanax e de permanecer fiel a Heitor. June, entre a de salvar britânicos e de manter a pureza do seu amor. Titus e Berenice, dilacerado pela impossibilidade de escolher entre o amor e o reino. Fedre, presa entre sua exigência de vida pura sob a luz do sol e seu amor tenebroso por Hipólite. Não há dúvida de que o problema da escolha existe também para Bayazet ou para Monime. Mas o elemento trágico, o paradoxo, é aí abolido pelo compromisso que Bayazet tenta atingir enganando Roxane e pela estrutura positiva do mundo,
pela significação que podem ter a vida e a luta contra os romanos em Mithridate. Na primeira dessas peças, o herói não é mais bastante grande para ser trágico. Na segunda, o mundo não é mais um mundo sem o Deus da tragédia. Assim, estava dado o primeiro passo. 4 peças no teatro raciniano, e não aquelas que comumente são ligadas ao jansenismo. Comprovam apresentar uma estrutura análoga aos pensamentos de Pascal. Correspondiam à mesma visão do mundo. Em outras palavras, eram trágicas. A primeira conclusão dessa análise foi uma interpretação da sucessão cronológica das peças de Racine, que dividia a obra do poeta em 5 grupos. 1. As peças de juventude, não trágicas, La Thébaïde e Alexandre. 2. As 3 tragédias jansenistas, Andromaque, Britânicos e Berenice. 3. A peça do compromisso e as 2 peças históricas, não trágicas, todas as 3. Bajazet, Mithridate e Ifigênia. 4. O retorno à tragédia, Phèdre. 5. Os dramas sagrados do triunfo intramundano e da presença de Deus, Esther e Athalie. Ora, basta considerar as datas de separação entre esses grupos para constatar que as mudanças que assinalamos através de uma análise meramente interna das peças coincidiam muito de perto com certos acontecimentos importantes da vida de Racine, ou melhor, o que talvez dê no mesmo da luta entre jansenistas e os poderes. Com efeito, a passagem das peças não trágicas à primeira tragédia jansenista de recusa, Andromaque, coincide com a intervenção provavelmente involuntária de Nicole e a voluntária de Lancelot na atividade literária de Racine. A passagem das tragédias jansenistas à peça do compromisso e as peças históricas situa-se muito próxima desse compromisso real e fundamental que foi a paz da Igreja entre jansenistas e poderes. Finalmente, o retorno à tragédia é contemporâneo dos primeiros sintomas do retorno das perseguições. Há muito tempo, Charlier e Horsebal já haviam assinalado a ligação entre Athalie e a Revolução Inglesa. Tal concordância parecia sim, e ainda mais porque não a havíamos procurado nem suspeitado, uma importante confirmação do caminho no qual orientamos nossas pesquisas. Havia não só uma correlação real entre o teatro raciniano e os pensamentos, como também uma correlação muito mais estreita do que poderíamos supor entre o teatro raciniano e a vida social e política do grupo jansenista. Mas essa correlação apresentava, por sua vez, um problema importante e aparentemente muito difícil de resolver. Com efeito, os elementos que destacamos como constitutivos da visão trágica, isto é, o caráter rigorosamente paradoxal do mundo, a separação radical entre a vida para Deus e toda forma de vida intramundana, a impossibilidade de qualquer conhecimento claro relativo ao mundo, a não ser o de que ele nada contém de claro e unívoco, a recusa radical e absoluta do mundo para a procura de um Deus escondido, cuja vontade é, em todos os planos, impossível de conhecer, todos esses elementos comuns aos pensamentos de Pascal e às tragédias de Racine, e cujo esclarecimento nos permitira entrever um liame muito mais profundo do que imaginávamos existir entre esses escritos e o grupo de amigos de Port-Royal, todos esses elementos, dizíamos, não existiam, ou quase não existiam, no pensamento dos principais doutrinários jansenistas, tal como conhecemos através dos trabalhos históricos publicados desde o século XVIII até hoje. Não há nenhuma dúvida quanto a isso em relação a Arnauld ou a Nicole, absolutamente hostis e contrários a qualquer paradoxo, nunca encarando a recusa à vida e ao mundo como um dever rigoroso e absoluto do homem e profundamente afastados, aliás, do caráter paradoxal dos pensamentos de Pascal. Quanto a Saint-Cyran, se alguns elementos do pensamento trágico se encontram e poderiam ser destacados em sua obra, não é menos verdade que estão misturados a outros elementos de espiritualidade e de otimismo geralmente cristãos, e mais próximos da posição de Berulle, por exemplo,
do que da de Pascal. Os progressos dos quais nos regozijávamos pareciam assim demonstrar-se vãos. Tínhamos conseguido aproximar Pascal de Racine, seu teatro de certos acontecimentos históricos, mas a aproximação entre esses escritos e o jansenismo não parecia, por isso, mais fundamentado e mais aceitável. Por outro lado, parecia-nos que as chances de ganhar 10 vezes seguidas num jogo de azar eram infinitamente maiores do que as de ver sair do mesmo meio, com alguns anos de distância, dois dos maiores escritores trágicos da literatura universal, sem que tivesse havido influência direta de um sobre o outro e sem que nesse meio tivesse havido uma corrente de pensamento e de afetividade que correspondesse de perto e não de longe ao conteúdo de suas obras. Do ponto de vista científico, a situação parecia longe de ser satisfatória. E, no entanto, não havia nenhuma razão de pôr em dúvida a imagem de Saint-Cyran, Arnaud e Nicole, tal como ela se depreendia dos trabalhos de Jean Orsibal, Jean Laporte e mesmo, com algumas correções, dos de Henri Bremont. Restava então reler os textos originais do século XVII para ver se não era possível encontrar ao lado dessas figuras conhecidas uma outra corrente que tivesse escapado aos historiadores e que oferecesse a possibilidade de explicar o nascimento da literatura e da filosofia trágicas no meio de Port-Royal. De fato, podemos hoje dizer que nossas esperanças foram coroadas além de toda expectativa, pois essa leitura dos textos bem depressa nos mostrou que o grupo de Arnaud Nicole representava apenas uma corrente do jansenismo do século XVII, a corrente que chamaremos de centrista, ao lado da qual Orsibal já mostrara a existência de uma corrente moderada que ele chamava o terceiro partido, e à qual se opunha uma terceira corrente extremista agrupada em torno de Martin de Barcot, abade de Saint-Cyran. Eis, em poucas palavras, o esquema dos resultados a que chegamos. Para a maioria dos jansenistas do século XVII, a autoridade de Barcot foi considerável e equiparou-se à de Antoine Arnaud. Os indícios e os testemunhos são múltiplos, desde o retrato de Philippe de Champagne e as de 142 páginas que lhe dedica Clemenceau, partidário de Arnaud, em sua História Literária de Port-Royal, até ao manuscrito 19.913 da Biblioteca Nacional, redigido por um partidário de Nicolet, que nos diz que em Port-Royal, no espírito de Sigli, de Sacy, de Acaqui, Barcot passava pelo, abre aspas, mais hábil homem da igreja, fecha aspas. Arnaud, que numa carta Singlin fala de Barcot como, abre aspas, aquele que é visto como o mais esclarecido de nossos amigos, fecha aspas. A Pavillon, que pedindo-lhe para redigir uma obra teológica, escreveu, abre aspas, eu não teria pensado em propor-lhe se não estivesse convencido de que não há ninguém na igreja mais capaz de empreender a tarefa, fecha aspas. Até os meios do próprio bispado, que viam em Arnaud e em Barcot os dois personagens mais importantes do movimento jansenista, como a testemunha a seguinte advertência transmitida a Lancelot por Cheron, abre aspas, conselheiro mais ou menos acatado, fecha aspas, do arcebispo, segundo Gazier, abre aspas, se os apoiarem, sobretudo ao senhor Arnaud e ao senhor de Saint-Cyran, não serão perdoados, fecha aspas. B. No século XVIII, após o desaparecimento da corrente Barcot, os editores jansenistas das memórias do século XVII suprimiram dos textos que publicaram quase todas as passagens referentes às posições extremistas, de modo que os historiadores subsequentes trabalharam principalmente sobre memórias escritas pelos partidários do grupo Arnaud-Nicolet, ou então censuradas e ajeitadas por eles. C. Entre as figuras marcantes do grupo Barcot se encontram, entre outros, Guilibert e Singlin, de quem se conhecem as relações estreitas com Pascal
e Lancelot, mestre de Racine, nas escolas de Port-Royal. D. Na primeira cópia do manuscrito dos Pensamentos se encontram 12 perguntas feitas por Pascal a Barcot a respeito dos milagres, prova da autoridade que ele lhe reconhecia. O histórico das posições de Barcot no problema do formulário coincide de perto, sem que seja talvez rigorosamente idêntico, com o histórico das posições de Pascal, e finalmente o traçado esquemático das posições intelectuais de Barcot reúne muito aproximadamente o conjunto conceitual. Mundo sem Deus, recusa radical de toda vida intramundana, Deus escondido, conjunto que destacamos como esquema estrutural da tragédia. Lembremos também, a título de exemplo, as posições de Barcot e as de Arnaud na tão importante questão do formulário. O dilema se apresentava nos seguintes termos: ou submeter-se à Constituição do Papa Alexandre VII e abandonar, por isso, a defesa do que se sustentava por verdade, ou defender a verdade, e por isso mesmo infringir um dever capital do crente, a obrigação de submeter-se à Igreja. É conhecida a solução de Arnaud: submissão total e sincera quanto ao direito, recusa em aquecer e a submeter-se quanto, abre aspas, ao fato de Jansenius, fecha aspas. Barcot, ao contrário, adota uma posição que seus adversários sempre qualificaram de contraditória: submissão radical e total à Igreja e à própria Constituição de Alexandre VII, e ao mesmo tempo recusa de se submeter e de assinar qualquer formulário que implique na crença sobre o fato. Daí esse estranho diálogo de surdos que constitui a polêmica Arnaud-Barcot, na qual o primeiro critica a falta de consequência lógica num parceiro que jamais acreditara que fosse necessário e mesmo possível ser consequente, a não ser abandonando o mundo e renunciando a nele viver e agir. O segundo criticando que levasse em conta considerações mundanas um parceiro que jamais pensara que um cristão fosse obrigado a deixar o mundo e a vida social. Seria fácil multiplicar indefinidamente os exemplos, pois essa oposição se refere a quase todos os problemas que os dois antagonistas puderam encontrar no decorrer de sua vida e de suas atividades. Parece-nos preferível citar duas passagens de uma carta de Barcot a Madeleine de Liguine, abadesa de Port-Royal, escrita por ocasião do formulário que as religiosas haviam assinado a conselho de Arnaud em novembro de 1661, e uma passagem de uma carta ao próprio Arnaud para mostrar até que ponto as categorias do pensamento trágico se encontram quase que a cada passo nos escritos de Barcot e provavelmente mais ou menos atenuadas no pensamento de seu círculo. Os dois primeiros trechos se referem à ideia central de toda tragédia, a falta involuntária, o último, as recusas e o ódio ao mundo. Abre aspas. Bem sei que vós acreditais ser inocentes, mas sei também que isso não vos servirá para nada se vós não o sois realmente, porque Deus nos julga segundo a verdade e segundo suas regras, e não segundo nossas opiniões. E o Evangelho nos ensina que os que não veem o precipício não deixam de aí cair com os que os seguem sem conhecer seu extravio. Fecha aspas. Abre aspas. É preciso que não vos espanteis se descobrir aí coisas que talvez não tenhais percebido, porque frequentemente acontece não vermos os males que se encerram nas faltas que cometemos, tomando-os às vezes por ações inocentes e louváveis, ainda que Deus e os que seguem suas regras e sua luz as condenem e aí encontrem muitos desregramentos. Daí vem que as pessoas que o temem verdadeiramente nunca se justificam absolutamente quando se as repreende de coisas nas quais elas não pensavam, contentando-se em dizer que não se sentem culpadas disso, se bem que o possam ser efetivamente diante de Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Mas eu não vos lastimarei tanto se, depois disso, julgardes o mundo tal como ele é realmente,
e o odiardes como ele merece ser odiado, pois é um inimigo com o qual nunca devemos ter nada em comum, e pelo ódio ao qual Deus mede a afeição que temos por ele. Fecha aspas. Acrescentemos, para evitar qualquer mal-entendido, que não se trata evidentemente de afirmar que Racine e Pascal simplesmente traduziram em linguagem filosófica e literária as posições de Barcos. É claro que seus escritos chegam, notadamente quando Pascal leva o paradoxo até a aposta e a escolha de uma vida consagrada exclusivamente a um Deus cuja existência não é garantida, a um grau de coerência que Barcot, para quem a existência de Deus sempre foi uma certeza absoluta, jamais atingiu. Não é menos verdade que a consideração do grupo Barcot da importância que ele teve no século XVII e de suas relações com Pascal, e mesmo, através de Lancelot, com Racine, esclarece um dos pontos mais obscuros que havia até agora na história de Port-Royal e do jansenismo. Digamos ainda que se, de um lado, seria falso identificar simplesmente o jansenismo do século XVII em seu conjunto com as posições extremistas de Barcos, essas não deixam de ser um de seus aspectos essenciais que se encontra mais ou menos moderado, atenuado e mesclado com posições diferentes no pensamento da maioria dos solitários e, pelo menos, quando se trata da oposição entre a função eclesiástica e a vida social e política, no de Saint-Cyran e mesmo no de Arnaud. Constatá-lo significa dizer que a perseguição dos jansenistas tinha profundas razões políticas e sociais, mais importantes que as sugeridas pela hipótese dos simples defeitos individuais de caráter dos protagonistas ou de meros mal-entendidos entre eles. Resta, para terminar esse esboço, aflorar um terceiro problema que o historiador não pode e nem tem o direito a dele subtrair-se, se bem que até agora não possamos formular para sua solução nada além de uma hipótese que nos parece provável, mas que exige, naturalmente, um controle preciso e aprofundado. O exame das estruturas paradoxais do pensamento trágico nos permitiu a. Aproximar os escritos de Pascal e de Racine. B. Descobrir no interior do jansenismo do século XVII um grupo social e uma corrente ideológica que nos permite entrever, em bem grande medida, as condições sociais e intelectuais que presidiram ao nascimento dessas obras. C. Entrever também as razões profundas e válidas do conflito entre os jansenistas e os poderes. Convém, entretanto, indagar por qual razão essas estruturas de pensamento exerceram tão grande sedução exatamente nessa época, em certos meios da França, e como se explicam todas essas conversões tão extraordinárias que o historiador do jansenismo encontra quase que a cada passo no decorrer de seu trabalho e de que Orcival nos mostrou tão belo exemplar em sua biografia de Saint-Cyran. A primeira pergunta a fazer, se desejamos abordar esse problema, é naturalmente a de saber a que meios sociais pertenciam os jansenistas e seus simpatizantes no século XVII. Ora, sobre esse ponto, a resposta se impõe com tal força que o próprio Saint-Beuve, pouco sociológico, portanto, assinalou-a de passagem. Se deixarmos de lado os poucos jansenistas de origem simplesmente burguesa, os meios jansenistas foram recrutados sobretudo de grupos perfeitamente circunscritos. A antiga nobreza da Fronda. Nota Fronda, partido que se levantou em armas contra Mazarino e contra a corte durante a menoridade de Luís XIV. Nota do tradutor. Voltando ao texto. Alguns grandes aristocratas e os togados, notadamente os parlamentares. Ora, o primeiro desses grupos, que compreende especialmente a duquesa de Longueville, o príncipe Conti e o duque Liancourt, forneceu apenas elementos periféricos ao movimento jansenista. E isso vale também para os poucos personagens da alta nobreza que se aproximaram do movimento, como a princesa de Guémené, Mille de Vertu, Le Rouanet, o duque de Luinay.
Trata-se de um fenômeno que os sociólogos conhecem bem, o encontro de um estado de descontentamento difuso, que não tem mais força e bases sociais e econômicas suficientes para se constituir num movimento autônomo, com outra oposição, diferente em sua estrutura essencial, mas bastante forte para reunir em torno de si a oposição difusa dos membros do grupo precedente. O problema dos fundamentos sociais do jansenismo se limita, assim, para o historiador, à questão das relações entre uma mentalidade trágica em suas formas extremas, ou simplesmente austera e rigorista, destacada da vida social, em suas formas moderadas, e os meios parlamentares, em particular, ou togados em geral, durante a segunda metade do século XVII. É necessário ainda acrescentar que, se deixarmos Pascal de lado, as figuras do primeiro plano de origem parlamentar se encontram mais nas correntes moderadas e centristas do que na extremista. Barcot, como Saint-Cyran, vinha da burguesia municipal. Singlin era filho de um negociante de vinhos e não conhecemos a origem social de Guilbert e de Lancelot, o que pelo menos sugere a pequena ou média burguesia. Não há dúvida de que só podemos formular hipóteses. Entretanto, os fatos parecem sugeri-las, em certa medida. Em meados do século XVII, houve nos meios parlamentares um movimento que equivalia, quer se tratasse de conversões espetaculares entre os indivíduos mais profundamente tocados, quer de uma simples simpatia que comportava poucas consequências práticas entre a maioria das pessoas desse meio. Lamartine, por exemplo, ligado ao mesmo tempo a Rapin e a Hermann, a manifestação no plano da consciência de uma situação paradoxal, isto é, um afastamento da vida política e social que não se tornava, entretanto, uma oposição radical e, sobretudo, efetiva sobre o prisma dos esquemas de pensamentos, uma atitude que dizia sim e não ao poder e às instituições da vida política e social. Ora, se acrescentamos a isso a existência, na primeira metade do século, de uma corrente paralela e complementar de conversões de aristocratas do calvinismo ao catolicismo e a existência, em 1604, do célebre Édito de Paulet, que consolidou tão extraordinariamente a situação, mas também a dependência relativa dos oficiais, quase que se impõe a hipótese de que estamos diante das consequências múltiplas e complementares de uma modificação da política monárquica, que, tornada mais favorável à nobreza, não mais se apoiava como antes, de modo absolutamente preponderante, sobre os burgueses e sobre o aparelho dos oficiais. Isso poderia explicar, ao mesmo tempo, a orientação pró-monárquica de uma aristocracia que, quebrada como classe dominante e independente do aparelho de Estado, isto é, como nobreza feudal, reencontra como nobreza da corte na nova política real múltiplas vantagens financeiras e sociais. É por si mesmo compreensível que essa aproximação entre nobreza e a monarquia se fará mais dificilmente nas partes mais altas da primeira, que se acomodarão a contragosto à escravidão dourada que representa a situação na corte. Daí o pessimismo de seus escritores, La Rochefoucauld, e também sua última tentativa de revolta na Fronda e sua adesão parcial e bem superficial à oposição jansenista. B. O afastamento, que jamais se transformará em oposição radical. Na vida social e política dos descendentes desses políticos, que em fins do século XVI ainda eram os mais sólidos apoios da monarquia durante as guerras de religião. E também C. A necessidade que teve a monarquia de apegar-se, através dessa enorme concessão de autoridade que representava a Paulette, a um grupo que sua nova orientação política arriscava de afastar e de lançar à oposição. É óbvio que essa hipótese só será válida na medida em que for confirmada por pesquisas históricas concretas, que nos seja permitida, contudo, uma só observação metodológica. Estudos minuciosos permitirão, sem dúvida, com o tempo, conhecer melhor as reações das diferentes classes sociais diante da ascensão do absolutismo. Trabalhos como o do Sr.
Mosnier e Drought já lançaram forte luz sobre uma questão até agora bem pouco conhecida. Também é verdade que muito provavelmente o historiador descobrirá durante toda essa época e em cada classe social a coexistência de tendências favoráveis à monarquia e tendências favoráveis à oposição, fidelidade e descontentamento. A tarefa tão difícil quanto necessária é a de julgar a intensidade de cada uma dentre essas tendências e sua importância na vida do grupo. Ora, parece-nos que nesse ponto, precisamente, a vida ideológica, mesmo em suas manifestações aparentemente mais afastadas da economia e da vida política, como o são a literatura, a filosofia e a teologia, já constitui em si mesma um dos raros e preciosos indícios de que o historiador faria mal em desprezar. Isso porque a vida humana individual e social é uma totalidade na qual a especialização exagerada, a divisão rígida dos domínios constituem um perigo tão grande quanto a especulação não fundamentada sobre um conhecimento preciso dos fatos. Já ultrapassamos os limites destinados a este artigo. Esperamos que ele tenha, pelo menos, sugerido, a título de exemplo preciso, a utilidade e as possibilidades que poderia ter um estudo dialético e global da vida social, levando em conta, na medida do possível, a interpenetração de todas as suas manifestações. Lucien Goldman, 1954.